Prontinho. Tá bom. Então, boa noite, pessoal. Nossa segunda aula, né, e última síncrona. Né? A ideia é hoje fazer uma aula de tirar dúvidas e eu vou apresentar também um conteúdo extra aqui, que é o CBOC, né, que é bem interessante para quem quiser se aprofundar nesse assunto. Então, eu mostro um pouquinho do CBOC e depois a gente vê as dúvidas de vocês. Tá? Eu vi que já postaram algumas coisas no fórum, né? A gente pode ir respondendo por aqui também. Então, o CBOC, ele é da ABPMP, que é a Associação de Business Process Management Professionals. Então, para quem é da área de projetos, conhece o PMBOK, PMI, esse aqui é o equivalente na área de processos, na área de BPM. Então, se tem a BPMP, que é uma associação que promove o BPM, dá cursos, dá capacitações, tem os seus analistas, tem as pessoas que são certificadas, né, que vão introduzir, ajudar a disseminar o BPM e desenvolver essa área de conhecimento. E um compilado desse conhecimento está dentro do que a gente chama de CBOC, que equivale ao PMBOK. PMBOK para projetos, CBOK para processos. Né? Vocês vão ver que as ideias em todas as áreas se copiam, né? Ninguém inventa a roda. Então, esse CBOK, ele traz bem interessante, são as áreas de conhecimento que ele trabalha na gestão de processos. Né? Então, o que eu trouxe para vocês no curso, ele é muito baseado, aquele ciclo no Fundamentals of BPM, né? Ele é do Dumas, do Marlon Dumas, e de outros profissionais, né, que são estudiosos da área, que criaram esse ciclo, que é o ciclo mais utilizado. É por isso que eu trouxe um ciclo bem completo. Mas existe, né, cada pesquisador, cada consultoria, enfim, traz as suas próprias versões do ciclo. Né? Então, esse do Dumas que eu apresento, ele é o mais difundido, ele é o que tem mais cases de sucesso, é o mais aplicado, é mais trabalhado tanto na parte acadêmica como na parte prática. Mas o CBOC, ele não é um método, mas ele traz ideias e áreas de conhecimento interessantes para a gente pensar. Né? Então, ele divide essas áreas de conhecimento em duas perspectivas. A organizacional e a perspectiva do processo. Então, a organizacional é algo que vale para toda a organização, né? É uma coisa mais ampla, uma visão mais sistêmica. A perspectiva do processo é aquilo que serve para os processos em si, para cada processo. Então, uma dimensão mais operacional. Na organizacional, tem duas áreas de conhecimento. Uma é o gerenciamento corporativo de processo. O que é esse gerenciamento corporativo de processo? É o enxergar a organização através de todos os seus processos e gerenciar a organização através de processos, e não mais uma visão funcional de áreas. Né? Então, nessa área de conhecimento, que ele traz a ideia que a gente chama de arquitetura de processo. Né? Quem fez as primeiras aulas já viu isso. O que é arquitetura de processo? É enxergar a organização através de processos e que dentro de cada macroprocesso há um desdobramento de processos. O gerenciamento corporativo é gerenciar esses macroprocessos, então essa visão de processos, todas ao mesmo tempo. Eu não vou gerenciar um processo, eu vou gerenciar 10, 15, quantidade de processos que eu tiver, todos ao mesmo tempo, sabendo que os resultados de um processo impactam nos resultados de outro processo e que o todo vai impactar nos resultados finais e estratégicos da minha organização. Então, é isso que traz na área de conhecimento de gerenciamento corporativo de processos. Então, a gente fala gestão por processo, fala em arquitetura, o gerenciamento da arquitetura, um outro nome também para isso é gerenciamento corporativo de processos. E aqui na segunda área de conhecimento, eles chamam de organização e gerenciamento de processos, que é bastante o que a gente trabalha como governança BPM, que é como a minha organização vai se arrumar, vai se ajeitar para poder fazer gestão de processos. Então, aqui tem os papéis na gestão de processos, tem a questão do escritório de processos, dos comitês, qual é o papel estratégico, como é que eu me organizo, que normativas eu vou ter, né? Como é que eu me organizo para fazer isso. Ele traz bastante discussões aqui sobre as atribuições, papéis, principalmente o escritório de processos, né? Que é o principal elemento na gestão de processos. Saindo, então, dessa visão mais organizacional, que é o todo, né? A gente vem aqui na perspectiva do processo. Então, para cada processo, ele tem essas áreas de conhecimento. Começa com o gerenciamento de processos de negócio, que aí é entender o que é um processo, entender o que é um negócio, o que é um processo de negócio. A gente tem um processo, uma coisa, um processo de negócio, ele tem outra ideia. O que é uma visão ponta a ponta? Né? Então, quem já fez as aulas sabe que a visão ponta a ponta é fundamental no BPM. É diferente dessa metodologia antigamente, né, que a gente trabalhava muito com fluxogramas, processos soltos. Isso é uma coisa nova aqui na gestão de processos. A visão ponta a ponta é eu entender todo o meu processo, desde o início até o ponto final. Não é eu pegar no meu setor e pegar caixinhas do meu setor, atividades do meu setor e dizer, isso aqui é o processo. Eu não sei o que acontece antes, não sei o que acontece depois. Daí eu não vou ter uma visão do processo, estou tendo visão de atividades isoladas. Então, meu processo eu tenho que entender toda
as atividades que vão gerar valor e vão contribuir até chegar ao meu produto final. Que pode ser um produto final para a sociedade ou um produto final interno, né, que vai ser trabalhado no processo, etc. Mas eu tenho que ter essa visão do todo. Então, essa visão ponta a ponta é muito trabalhada aqui. E é bem importante isso. E a diferença que tem de processos de trabalho para processos de negócio é justamente isso. Processos de trabalho, eu pego um conjunto de atividades, muitas vezes eu pego pedaços de processo. Um processo de negócio, não, eu tenho que ter essa visão do todo. E além de ter a visão do todo, eu sei como esse processo se relaciona com os outros processos da organização. Tá? Então, isso é fundamental na gestão de processos. Eu não trabalho com silos de processo, a gente trabalha com processos conectados, que é o todo que gera o valor, é o todo que dá resultados. E aí vem essas áreas de conhecimento que vocês já devem ter visto. A modelagem de processos, então, é o modelar processos, é o meu ASIS, é o entender o meu processo como ele é, eu usar o BPMN, eu usar diagramas, modelos, né? Então a gente chama documentos de processo, que é uma visão bem simples, a gente tem mapas de processo, que agrega mais alguns elementos, como, por exemplo, atores, e tem um modelo de processo, que é a diferença do modelo de processo para um documento, para um fluxograma, para um mapa de processo. No modelo de processo eu tenho as atividades, eu tenho as entradas, tenho as saídas, eu tenho os responsáveis, eu tenho os recursos identificados, mapeados, né? Recursos que o meu processo consome, então as pessoas que fazem, os recursos físicos, os recursos financeiros, eu tenho as regras de negócio. Isso é muito importante. Eu tenho que saber as regras do meu processo, a gente chama de regras de negócio, mas as regras. Que documentos eu preciso para começar o processo? Da onde eles vêm? Quais são as decisões, os desvios que eu tenho no processo? Que regras são aplicadas no meu processo? Se o processo o empenho vier errado com erro tal, para onde eu devolvo? Se vier com erro B, o que eu tenho que fazer? Se vier com erro C, o que eu tenho que fazer? Então, isso a gente chama de regras de negócio, isso é fundamental a gente modelar e entender. Porque muitas vezes as mudanças e as melhorias estão nessas regras. Às vezes são regras confusas, são regras mal estabelecidas, são pontos de desvio e verificação que eu tenho no início do processo, poderia ter no final do processo, ou ao contrário. Então, eu tenho que entender essas regras. Aí, feito isso, eu venho para a próxima área de conhecimento, que é a análise do processo. E aí eu analisar o processo, identificar os problemas, identificar as causas, eu trabalhar em cima disso, ver as medições de desempenho, fazer entrevista, eu coleto informações, analiso, para identificar onde é que estão as causas dos meus problemas. Aí temos a parte de desenho de processo, ou redesenho de processo, e aqui que a gente faz o modelo to be, então fazendo um paralelo com o ciclo de vida que a gente está vendo lá, na disciplina. Aqui eu vou redesenhar, então eu vou ter minhas análises, eu vou ter como é o meu processo, eu analisei, vi os pontos que eu tenho que melhorar, então eu faço um novo processo, desenho. E aqui, então, a gente tem o desenho de processo. A outra área de conhecimento deles é o gerenciamento do desempenho. Esse gerenciamento do desempenho do processo é nada mais, nada menos que monitorar o processo. Então, eu estabelecer indicadores, saber painéis de indicadores, painéis de dados, ver tudo, a forma que eu vou monitorar. E a gente pode ter indicadores compilados com dados históricos e podemos ter indicadores em tempo real. Depende do que a gente precisa e como precisa monitorar. E aí, então, nessa área de conhecimento que o CBOC dá várias dicas de como fazer. E aí depois temos a transformação de processo. E aqui o CBOC traz bem a diferença entre melhorar um processo e transformar. Então, melhorar um processo é eu fazer pequenas mudanças. Transformar, eu vou fazer uma transformação profunda nesse processo. Eu vou envolver tecnologia, eu vou envolver pessoas, eu vou envolver grandes mudanças no processo. Eu vou precisar de uma análise profunda aqui na análise, no redesenho, para poder fazer essa implantação. Então, a melhoria é o que eu faço no meu dia a dia. Eu não preciso ser algo tão formal, tão fechado, com tantas técnicas de análise, porque a melhoria eu vou ver. Deu um problema no meu dia a dia, eu vi, resolvo, apaguei aquele incêndio, ajusto o meu processo para não repetir. É aquilo que eu faço no dia a dia, que está, teoricamente, no sangue ali do gestor tocando o processo. A transformação é aquela mudança que eu paro para pensar, que eu vou analisar, que a solução não vem imediata na minha cabeça, que eu preciso entender as causas, preciso entender os impactos das mudanças e preciso de um tempo para implantar as mudanças. Aí essa é a diferença entre transformação e melhoria. E, por fim, a última área de conhecimento que ele traz é as tecnologias. Então, como a gente falou, hoje a parte de TI ela é fundamental para as organizações. E os nossos processos eles são executados através de sistemas. E aí a gente chama, então, isso automação de processos. Uma das ferramentas mais utilizadas
são os próprios BPM Suites, que são softwares específicos para automatizar processos. Desenha o processo ali dentro, ele automatiza aquele processo. A gente sabe, né, que não é a realidade de toda a organização conseguir implantar uma tecnologia dessa, uma ferramenta dessas, porque ela é cara. Então, o que a gente trabalha? A gente trabalha com sistemas que têm workflow. E aí, nesses nossos sistemas, ou desenvolvidos internamente, ou sistemas comprados, adquiridos, nós vamos botar no workflow o nosso processo e botar nossas regras de negócio lá dentro. E aí a gente está automatizando nossos processos. É uma questão muito importante aqui na parte de automação, é a gente entender que os sistemas, a tecnologia, ela tem que atender aos processos, e não ao contrário. Então, muitas vezes acontece, né, em algumas organizações a gente vê, que vem, ou principalmente organizações públicas, vêm sistemas do governo prontos, com seus processos ali, nós temos que adaptar os nossos processos a esse sistema. Né? O BPM, ele prevê ao contrário, ele diz que os sistemas, os recursos têm que ser adaptados aos processos. Por quê? Por que vocês acham que os sistemas têm que ser adaptados aos processos e não aos outros? E não ao contrário? Quem saberia me responder? Alguém arrisca? Ou alguém discorda? O que vocês acham? Vocês acham que os processos têm que mudar para atender os sistemas, para se adaptar aos sistemas, ou os sistemas têm que adaptar aos processos? Boa noite, professora, tudo bom? Oi, boa noite. Tudo bem? Quem fala aqui é o Rodrigo, tudo bom? Oi, Rodrigo, Bom, tudo? acredito que o sistema ele tem que se adaptar ao processo, né? Porque os processos, eles podem ser únicos, né? Sei lá, um processo, por exemplo, pegando um processo de algum setor específico, né? De alguma prefeitura, de qualquer lugar aí, ela pode ter, talvez, um processo único, exclusivo para a atividade que ela exerce ou para as atividades que os funcionários que ali trabalham exercem, né? Então pode ser que isso seja único. Então acredito que o sistema ele tem que se adaptar ao processo e não é óbvio que talvez tenha, né, situações em que o processo se adapte ao sistema, mas eu acho que na maior parte dos casos o sistema se adapta ao processo, acredito. Isso, muito bem colocado, Rodrigo. O Rodrigo traz a questão que cada organização vai ter seus processos específicos, né, adaptados à sua realidade. Se tu vai se adaptar a um sistema, é que nem a gente adaptar o pé ao sapato, e não ao contrário. Então, é exatamente isso que o Rodrigo falou. E a Daiane colocou aqui, muito bem colocado também, que os sistemas são recursos para dar suporte aos processos. Né? Eles são parte do processo, mas não é o processo em si. E por que isso? Porque quem é que gera valor? Quem é que está dando resultado? É o sistema que gera valor e resultado para a sociedade, para o nosso cliente? Ou isso são resultados dos nossos processos? O resultado dos processos, porque o processo ele existe para daquela forma que aquela empresa trabalha, da forma que aquela empresa ou organização executa suas atividades para obter um resultado, seja ele lucro, seja superávit ou seja simplesmente atender um serviço público. Exatamente. Né? Então, como o processo que gera esse resultado, eu tenho que desenhar meu processo da maneira que eu vou gerar o melhor resultado. E se eu tiver que adaptar meu processo a um sistema, ou tiver que adaptar um processo a coisas externas que eu não possa fazer do melhor, eu não vou ter o melhor resultado. E aí isso a gente entra numa questão de que, infelizmente, a gente vai ter que se adaptar a alguns sistemas, porque isso, exatamente, né? muitas vezes mesmo a gente vê ao contrário. Né? Então, todo mundo que é de órgão público sabe que tem sistemas estruturantes, etc., que vem que a gente tem que se adaptar. E muitas vezes a gente não vai ter o melhor resultado por causa disso, ou vai consumir mais recursos. Às vezes os sistemas prontos, eles vêm muito bons e exatamente daquela forma que a gente faz. Então, isso também ajuda. Outra questão importante também nos órgãos públicos. Vocês vão ver também os sistemas que vêm prontos, normalmente são sistemas de processos de apoio. Muito pouco vem nos nossos processos finalísticos. E isso é muito importante. Porque os processos de apoio, às vezes, os processos de apoio são muito parecidos de uma organização a outra. Então, a forma que alguém faz a gestão financeira, alguém que faz um pagamento, a forma que a organização faz um empenho, muitas vezes é muito parecido e tu consegue ter soluções prontas que vai atender grande parte das organizações. Agora, um processo finalístico,
né? Ele é específico de cada organização, então é muito mais difícil a gente ter uma solução pronta. Então isso é muito importante. E aí que vem o BPM dizendo que sim, a gente tem que adaptar não só os sistemas, né, mas a alocação de pessoas também. Hoje, como é que a gente aloca as pessoas? Será que não seria interessante entender qual é a demanda daquele processo e alocar as pessoas conforme as atividades do processo? Se os processos estão gerando resultado, eu posso trabalhar pessoas alocadas por processo. Então, a gestão do processo ela ajuda bastante isso, mas na parte de automação é que está mais conectada. Tá, pessoal? Então, essa questão dos sistemas serem adaptados aos processos, não ao contrário, ela é bem importante para fazer o BPM e para gerar bastante resultado, né? Melhorar o resultado. Afinal, né, a gente faz gestão de processos para... Por quê? Por que a gente faz gestão de processos? Porque a gente quer melhores resultados. E a gente faz gestão de processos na organização pública porque a gente quer melhores resultados para a sociedade, né? Se a gestão do processo não está dando resultado, não está sendo bem implantada. Então, a gente tem que repensar, né? E aí vem outra questão bem importante aqui, quando a gente vai transformar processos, um fator que a gente tem que ver é se essa transformação ela vai melhorar, né? Às vezes o custo de uma mudança de processo, o custo do mapeamento é muito maior do que o seu benefício. Então, não vale fazer isso, né? Outra coisa também importante, né? A gente viu que tem os processos de apoio e os processos finalísticos. Óbvio, a gente vai avaliar quais processos estão precisando de melhorias. Agora, a gente tem que cuidar para não ficar só melhorando o processo de apoio, melhorar por si só, ficar, estou com um processo de apoio ótimo. Qual foi o impacto disso no finalístico, no resultado para a sociedade? Nenhum. Muito pequeno, sempre vai ter impacto, mas foi muito pequeno. Então, será que valeu a pena esse investimento? Então, na hora de investir em melhoria de processo, vamos investir naquilo que vai gerar maior valor, né? Naquilo que estamos precisando fazer mais. É sempre olhando para o resultado final. Isso é bem importante no BPM. Espero que olhe sempre o resultado final, quanto isso está melhorando o nosso serviço para a sociedade. Certo? E aí o CBOC ele traz várias técnicas, várias ideias dentro dessas áreas, né? Cada capítulo é uma área dessas que ele traz vários elementos, né? Quase todos tem no curso, mas quem tiver interesse em conhecer o CBOC, pode entrar no site da PMNP, procurar, olhar, tem várias versões, a versão 3.0, que é a penúltima, tem pouquíssimas mudanças, a 3.0 já está liberada para baixar gratuita, então é mais uma fonte de informações bem interessantes, e essa forma que eles organizaram as áreas de conhecimento também é uma das coisas mais interessantes que tem aqui no CBOC. E aí, pessoal, quis trazer então um pouquinho essa outra fonte aqui, que ela é bem importante, e essa discussão. Agora aberto a perguntas, né? Quem já fez as atividades, quem não conseguiu fazer, quem tem algum assunto que queira trazer para a gente discutir, alguma dúvida, vamos aproveitar a aula. Eu vi ali, o Gilney perguntou, né, a questão, o Gilney ali no fórum da bibliografia do Fundamentos em Português. Eu estou pesquisando se tem, tá? Porque assim, não tem a versão completa do livro em português, tá? Vocês vão ver que, com raras exceções, as melhores bibliografias do MPM são em inglês, tá? Tem pouca coisa traduzida por forma completa, então teve muitos anos atrás que lançaram esse Fundamentos em português, mas era uma versão soft assim do livro, não era uma versão completa. Mas eu vou dar uma pesquisada, né, Junei, se eu encontro alguma coisa similar em português e coloco ali para vocês. Ok, obrigado, professor. De nada. Professora, as referências adicionais já foram colocadas no Moodle, tá? Elas entraram como material complementar e já está ativo ali, já está visível para as duas turmas. Tá certo, muito obrigada. Então tem mais um material lá se vocês quiserem ver. Pessoal, mais uma dúvida? Entenderam o que é um processo? Quem sabe me explicar o que é um processo? O que é um processo? O que é uma instância de processo? É a mesma coisa? Se chegar a vocês, sei lá, o meu processo ele é o setor de compras. Estou explicando certo? O setor de compras é um processo?
O departamento de aquisições, ele é um processo? Se não quiserem falar, pessoal, pode colocar ali no chat também, se tiverem com vergonha de falar. Gabriela, instância de processo é uma execução, né? O processo, é isso? Exatamente. Então, a gente tem o processo, que é um conjunto de atividades que transformam entrada e saída, e a instância é cada execução do meu processo. Então, cada vez que eu rodar meu processo, eu gerei uma instância. Entendi. E o processo é um conjunto de atividades organizadas, né, para entregar algum resultado, adicionar valor Exatamente. São um conjunto de e atividades para atender organizadas. e satisfazer as partes interessadas, no caso. Exatamente. Isso é bem importante lembrar. Então, isso que é um processo. Então, sempre faça assim, vocês não sabem se é um processo, não estão em dúvida, sempre fazem esse checklist na cabeça. Eu consigo entender, eu identificar o que entra no processo, consigo identificar qual é a saída, os resultados, e consigo identificar que existem algumas atividades ali organizadas que geram isso, então isso é um processo. Se não, não é um processo, é alguma outra coisa, ou é um projeto, ou é um setor, ou qualquer outra coisa. No processo ele tem que ter essas características. E os processos, eles podem passar por áreas ou é só tendo de uma área que acontece um processo? Normalmente, eu acho que passa por áreas, assim, o normal, né? É difícil numa organização complexa um processo ficar só parado naquela área. Exatamente. É bem difícil. Organizações complexas têm processos complexos e dificilmente eles vão estar todos dentro de uma área só. Com certeza. Pode existir uma outra exceção, mas é raro. O resultado de um processo de uma área, às vezes, é o start de um processo de uma outra também, né? Também. Muitas vezes o resultado de um processo ele vai ser a saída de um processo é entrada para outro processo. Sim. Alguém sabe dar um exemplo? Por exemplo, o processo de compras, pegando o exemplo aqui da CPRM, o processo de compra, o setor de compra vai, processa, faz o pregão, aí declara o vencedor. Aí a saída é a declaração de vencedor, aí manda para o setor de contabilidade para fazer o empenho. Pode ser. Pode ser, é um excelente exemplo. Eu estava pensando, inclusive, que essa área que a gente mais mapeia nos órgãos públicos. Excelente exemplo. A gente tem um processo de compras que acaba no vencimento do vencedor do pregão, e aí essas informações vai para um processo de empenho, executar um empenho, que é um outro processo. São processos que são conectados, né? Sim, e também, aí, por exemplo, aí volta ao empenho para o setor de compras, o setor de compras manda junto com os dados do vencedor o empenho feito pela contabilidade, dois resultados, né, de dois setores diferentes, aí manda para o setor de contratos para poder fazer um contrato. Porque para ser contrato você tem que ter um empenho. Isso, exatamente. Então aqui a gente vai ter vários processos conectados, né, que como um todo vão gerar um resultado, mas esses são processos diferentes que têm conexão. E, inclusive, tem diferentes atores, diferentes metas, diferentes recursos, né, inclusive diferentes legislação. Com uma pergunta aqui da Daiane agora que eu vi. Podemos chamar os fluxos de processo? Sim, né? Os fluxos normalmente são versões simples da representação de um processo, né? Mas os fluxogramas, eles representam processos. Né? Que nem eu falei assim, a gente tem o modelo de processo, que é uma representação completa de um processo, e a gente vai ter um desenho, um fluxo, uma representação simples, mas são processos, com certeza. Outra questão importante, eu não sei se vocês trabalham com SEI ou alguma outra questão de protocolo, né, de tramitação de processos de protocolo. Esses processos eletrônicos, que antigamente eram aqueles processinho com capa, é o mesmo processo que nós estamos falando aqui na aula ou são coisas diferentes? São diferentes. São bem diferentes. Isso nem todo mundo lembra. Né? A gente vê que tem várias pessoas que às vezes confundem. Então, são diferentes. Né? Aqui são processos administrativos, né? Que, na verdade, eles são conjuntos de documentos que tramitam,
Então, tramitação de conjunto de documentos. Aqui nós estamos falando de processo de negócio, que são um conjunto de atividades. Aquele processo, ele não é mais, porque antes era físico, que era papel, agora é eletrônico, mas ele é uma coisa assim que a gente vê. Nossos processos de negócio, não, eles são mais abstratos. Né? A gente não necessariamente está vendo aquele processo. O SEI tem uma coisa interessante, pelo menos no meu dia a dia eu uso muito ele, assim, né? Na prática você acaba vendo a gestão do processo do início, que você vê lá pelos documentos. Aí vai para o setor de compras. Aí o setor de compras vai lá, joga os documentos do pregão. Aí você vê que depois vai para a contabilidade. Excelente ferramenta, assim, às vezes, para você administrar um processo, saber onde ele está, né? Atuar em algum ponto que ele esteja travado. Com certeza, Bruno. O SEI, ou o equivalente de cada um, ele pode ser complementar, né? Porque às vezes vai ter o mesmo nome, o processo ali, do nosso processo de licitação, o processo de licitação também aqui. Mas o SEI é uma ferramenta, né, essa tramitação de processo, que pode ajudar sim a gestão do processo. Né? A gente diz assim, não é a mesma coisa, mas elas podem ser conectadas. Se eu colocar, por exemplo, um workflow dentro do SEI, que eu sei que algumas organizações fizeram, eu já começo a fazer uma conexão muito grande entre uma gestão de um processo de negócio com esse processo administrativo. Então, é importante saber que são conectados, mas não é a mesma coisa, mas tem relação. O que mais, pessoal? Mais alguma dúvida, alguma parte que vocês viram que querem discutir mais um pouquinho, aprofundar mais um pouquinho? O que vocês acham são os principais desafios para se implantar uma gestão de processo ou para começar a gestão de processo na organização, ou na organização de vocês, pelo menos? Vocês acham que é fácil? Faz assim? Mobilizar as pessoas é um dos grandes desafios, né? Mobilizar as pessoas é um fator crítico importantíssimo, assim, nos tópicos. Mudar a cultura organizacional, às vezes. Por exemplo, normalmente, quando querem mudar os processos, a orientação geralmente querem mudar para uma gestão mais voltada a resultados. Aí isso, principalmente no setor público, gera um certo conflito, porque o pessoal está acostumado com aquela administração burocrática, que não é muito focada em resultados efetivamente. Né? Aí isso pode gerar algum conflito na hora de, por exemplo, tentar modelar um processo para otimizar. Com certeza, Bruno, esse fator é importantíssimo. Para corroborar com o colega, no DEMAI, como foi implantado, exatamente isso que ele está falando. Foi um problema muito assim, de início foi a questão da cultura, né? Foi uma quebra de paradigma muito forte, assim, para quem estava acostumado com a metodologia mais burocrática, vamos dizer assim, e passar a conhecer uma nova metodologia ou começar a identificar questões que as pessoas nunca pensavam. Isso foi uma quebra de cultura muito grande mesmo. E bastante resistência no início. Exatamente, né? Tu falou a palavra certa, assim, tu e o Bruno, a Daiane, aqui, das pessoas e das quebras de paradigma, né? É uma forma de ver as coisas diferente, né? Então, não é só uma ferramenta ou uma técnica, é uma forma de pensar diferente. E aí isso tem uma questão cultural, uma questão de mudar, né, a forma do pensamento. E aí esse é o grande desafio. E por isso também que a gente tem uma questão que se chama assim, maturidade em BPM, que é uma trilha. Né? A gente não começa implantando as coisas mais complexas, não vai começar a ter uma visão de processo, com tudo gerenciado, com milhões de painéis, não. Se começa etapa por etapa. Né? Tem uma maturidade que a organização ela tem que ir avançando aos poucos. Ela não consegue estar no nível super maduro sem passar pelas etapas anteriores. Então, isso é fundamental. Quem for implantar isso é saber que vai ter que ter paciência, né? Que não muda da noite para o dia. Pergunta do Paulo: emissão da nota de empenho pode ser entendida como um subprocesso? Sim, pode ser. Até tinha pulado ali. Pode ser um subprocesso, pode ser talvez até uma atividade, né? Ele vai ser um nível de processo bem baixo, né? Porque a emissão da nota de empenho tem pouquinhas atividades que geram aquela nota. Mas sim, ele é um processo de nível baixo, assim, em termos de hierarquia. Mas é um processo. E aí, pessoal, voltando aos desafios, né? Então, estava falando assim a questão dessa maturidade, né? E fazendo essa mudança, né? E muitas vezes, assim, ó,
uma mudança, por exemplo, simples, né, que não requer entender toda a gestão de processo. A forma que eu vou medir as coisas, né? A gente começa a medir desempenho de área, muitas vezes a gente não está medindo uma coisa que realmente importa, né? A gente não está medindo o resultado, o desempenho de um processo. Então, medir o desempenho de um processo e o desempenho de uma área é bem diferente, né? Se a pessoa só pensa na área, pensar no processo ali de pagamento, né? Então, a contabilidade recebe o processo de pagamento, que cada, digamos, unidade recebeu um processo, manda, tá errado, devolve, tá errado, devolve, né? Tá, me mandou o processo errado, eu devolvi. Aí eu vou medir quantos processos a contabilidade analisou, ou quantos pagamentos a contabilidade fez errado. Ela não fez nenhum pagamento errado, analisou milhões de processos, mas todos os processos que ela analisou foi para trás. Será que se eu só estou enxergando a minha área, eu nunca vou melhorar isso. Eu vou ser mais eficiente em dizer que está errado. Eu vou dizer toda hora que está errado. No momento que eu consigo enxergar meu processo como um todo, eu sei que eu faço parte de algo que está desde a abertura do processo, não nessa minha etapa de análise. Então eu vou começar a não só dizer que está errado, como eu vou começar a pensar em ajudar as pessoas a me mandarem certo. E aí eu posso fazer uma medição que é o percentual de processos que retornam. E eu tenho que baixar isso como um todo, e não só numa área de quem manda ou quem recebe, né? Então começa a ter metas compartilhadas, né? Objetivos compartilhados que melhoram o resultado. Então, não pagar errado, não pagar atrasado, ou não ter muitos retornos, é uma meta de todo mundo dentro do processo de pagamento, por exemplo, ou outro processo que seja. E aí começa todo mundo a se ajudar de forma colaborativa para ter o resultado. Então, se o setor que está recebendo lá e abrindo o processo está abrindo errado, quem está recebendo vai tentar ajudar aquele setor a parar de fazer errado. Não vai simplesmente dizer, está errado, está errado, está errado. A gente vê, por exemplo, assim, um processo aqui na URGS que é assinatura de convênios, né, que são projetos de pesquisa com a sociedade, tudo tem que fazer um convênio, assinar, e passa por diversas instâncias. E a única coisa que se media era o tempo que levava para cada instância analisar. E tinha, né, a meta era baixar o tempo para reduzir isso. Então, chegou lá no setor A, levou tantos minutos, entregou de volta, mas entregaram para trás. Então, a gente via, então, as médias de tempo dos processos nos setores estavam abaixo, mas o processo como um todo estava levando muito tempo. Por quê? O setor era muito rápido de analisar, mas ele botava em diligência, nunca aprovava. Então, o meu processo, o tempo que para assinar era muito alto. O que a gente fez? A gente trabalhou o volume de diligências. E o tempo ia contar o tempo que levava até aprovar naquela instância. Então, o tempo que levava para responder a diligência, ele contava no tempo como um todo. O que começou a acontecer? As pessoas que davam diligência começaram a dar diligências com instruções e criar formulários e criar métodos para que as pessoas errassem menos. Então, com isso, começou a reduzir a diligência. Então, eu comecei a ser rápido para frente, não rápido para trás. E aí, só assim que o processo ele reduziu o tempo como um todo. Então, essa visão do processo, ela traz isso. O entendimento de que não adianta só fazer a minha parte rápida se eu estou botando para trás, ou se a pessoa depois ela está demorando muito. Então, eu tenho o comprometimento com o resultado do todo, eu consigo enxergar onde é que eu estou. Né? Então, essa mudança de medição básica, de não é só quando o tempo tu manda para trás, é quando o tempo tu resolve, ou aprova ou reprova. A diligência, ela está dentro do teu tempo ainda. Tu começa a ter pessoas pensando no resultado e criando soluções para melhorar o todo. E aí a gente baixou o tempo de assinatura desse convênio. Vocês enxergam isso na organização de vocês? Vocês enxergam que essas técnicas, essa visão, ela pode contribuir? Porque, assim, a gestão do processo, a gente tem a questão utópica de vamos fazer tudo para o processo, tombar a organização, né? Tem muitos teóricos e entusiastas que focam nisso, né? Eu assim, particularmente, na minha experiência, pelo que eu vi, é importante ter essa visão, é importante entender, é importante ir aos poucos mudando o trabalho-processo, mas o mais importante que agrega valor é essas técnicas, é a gente entender os processos e melhorar os processos. Né? Não precisa tombar a organização, não precisa chegar nessa utopia de que não tem mais setor, que tudo é processo. Não precisa. Tá? Isso aí, às vezes, isso da prática não necessariamente vai dar certo.
Agora, entender o que são processos, entender como eles se conectam, usar técnicas de melhoria, melhorar, medir processo, bom, isso traz muitos benefícios. Isso vale a pena o investimento. Então, acho que a gente tem que aplicar aquilo que realmente vai ser bom, né? Vai trazer benefícios e usar que são essas técnicas. Né? Mais alguma dúvida, pessoal? Alguma questão que vocês queiram trazer sobre isso que eu falei ou sobre as aulas? Tem muitas ferramentas, né? Eu trouxe algumas, mas tem muitas ferramentas no mercado, muitas ferramentas gratuitas. Né? A gente vê agora a parte de indicadores e painéis, o Power BI tá muito na moda, é uma ferramenta muito interessante também. Ela pode apoiar muito a gestão de processos, com questão de indicadores, desempenho, com dados históricos, com esses painéis, né? Não só a questão de transparência e de planejamento, mas a parte de processo também pode se utilizar muito do Power BI. Ok, pessoal? Bom, o que eu tinha programado para a aula de hoje era isso. Estou aberta aí a discussões, dúvidas. Fiquem à vontade, podem falar, botar no chat. Se não tiverem mais nenhuma questão, boa semana, façam os exercícios, atividades, coloquem as coisas no fórum se precisar. E bom Natal aí. Já estamos aí acabando o ano. Quem quiser fazer o TCC na área de processos, estou à disposição, tá? Estou orientando também e é bem legal. A gente pode fazer algo bem prático, assim, bem interessante. Eu não sei se vai ser, eu não sei ainda se vai ser para processos ou gestão de indicadores, mas se for processo eu vou procurar a senhora para a gente conversar. Tá bem, estou à disposição. Tudo que envolver processo ou algo relacionado a processos podem. Então tá, pessoal, se ninguém mais tem nenhuma dúvida, nenhuma coisa a acrescentar, nossa aula hoje era isso. Espero que tenham gostado, que tenha ajudado a esclarecer alguns pontos, né? E repetir assim, não utilizem o que vocês aprenderem, assim, técnicas, ferramentas que vocês acharem que vai ser útil, né? Acho que tem muita coisa que dá para aplicar, né? E aos poucos aplicando, melhorando processos. Não precisa, me apaixonei por processo, quero fazer todas as coisas loucas ao mesmo tempo. Não precisa, vamos com calma, né? Mas aprenda uma ferramenta, um mapeamento, uma modelagem, uma análise de Pareto, análise de causa e efeito, tudo isso são técnicas que ajudam vocês a melhorar o trabalho de vocês. Aí, se não conseguir implantar isso na organização, como um escritório de processo, façam isso nos processos que vocês são responsáveis. Né? Vocês todos aqui são gestores, atuam em algum processo, são responsáveis por algum processo, podem ir aplicando nele. Já vai melhorar o trabalho de vocês e vai incentivar que outros colegas também façam isso. Certo? Então tá, pessoal. Obrigada aí pela aula, temos uma participação boa aqui. E boa noite. Estou à disposição aí que precisarem. Boa noite, professor. Um bom Natal e um bom ano novo para todos nós. Então tá, pessoal. Bastante, todo obrigado, professor. Então, eu mandei ali no chat, só para reforçar, tá? Que o envio, o prazo de envio de todas as atividades, né, de todos os questionários é no dia 23, tá? Na próxima sexta-feira. Então, para que ninguém precise ficar de recuperação, ninguém precise passar o Natal respondendo os questionários, vamos se organizar aí. Sim, sem presente de Papai Noel, ficar fazendo exercício, pessoal. É isso Então, tá, aí. bom Natal a Eu vou todos. Um finalizar a abraço. gravação, então. Tá bem.